Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um vídeo dessa série sobre vídeos da Nova Aliança. Eu espero que até agora muitas coisas tenham sido esclarecidas na sua mente. E hoje o tema do vídeo é: a natureza de Deus foi distorcida pela religião. Meu irmão, minha irmã, é forte que eu vou falar para começar esse vídeo. A gente pode dizer que a religião, meu irmão, minha irmã, eu tenho convicção cada dia mais disso, foi uma invenção de Satanás. Quando eu digo religião, eu não estou falando aqui das diferentes crenças ou aspectos do cristianismo, não é isso. Mas de se aproximar de Deus com a mentalidade da velha aliança, baseado nas obras, principalmente, que a gente acha que dessa forma nós vamos nos aproximar de Deus. Se tentarmos nos relacionar com Deus baseados na lei, meu irmão, minha irmã, foi o que eu falei até agora, é porque caímos na religião. E um dos piores problemas da religião é que ela distorce completamente a natureza de Deus. E essa sempre foi a estratégia do inimigo, desde o início da criação. Se nós estudarmos a fundo o pecado original no Jardim do Éden, nós descobriremos a estratégia do diabo era o quê? O engano. Ele enganou Eva, fazendo-a acreditar que Deus não era bom e generoso, como realmente ele é. Um dos maiores problemas, meu irmão, minha irmã, em não compreender a nova aliança e a obra consumada da cruz, é nós acreditarmos num Deus que na verdade é diferente do Deus da Bíblia. Deus, meu irmão, minha irmã, isso tem que estar muito claro no teu coração. Ele é bom, maravilhosamente bom. E existe apenas um Deus. E ele é incrivelmente bom, maravilhoso e ama profundamente todos os homens. Por terem lido a Bíblia na perspectiva da lei em vez da obra consumada da cruz, as pessoas adotaram uma religião em vez de entrarem num relacionamento vivo com esse Deus maravilhosamente bom. Permita-me aqui mostrar através da Bíblia que Deus é maravilhoso. E esse Deus maravilhoso que nós servimos. No livro de Hebreus, nós vemos a motivação de Deus para estabelecer a nova aliança. Olha o que diz em Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 9. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Nesta passagem, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos diz que o problema não era a velha aliança, mas as pessoas. Veja o que diz neste trecho: repreendo o povo por suas faltas. Deus poderia ter encarado da seguinte forma: já que o povo havia criado o problema, a culpa era totalmente deles, ponto. Então eles que precisariam, de alguma forma, encontrar uma maneira de resolver. Ele poderia ter lhe dito que o problema era a iniquidade e a rebeldia deles, e falado assim: eu falei de que maneira vocês devem se relacionar comigo, agora façam. Mas Deus, em vez disso, em vez de ter essa atitude, Deus vai para o outro caminho e faz uma nova aliança. Essa é uma das maiores demonstrações da bondade divina, meu irmão, minha irmã. E quando nós compreendemos que isso estava no coração de Deus, desde a fundação do mundo, a alegria vai inundar seu coração. Olha o que diz no Salmo 139, versículos 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo.
Deus, meu irmão, minha irmã, que isso fique gravado no seu coração, na tua mente. Não está irado com você, nem tem pensamentos mal ao seu respeito. Os pensamentos dele não são maus com relação à sua vida, a você. Ao contrário, são preciosos. Sabe o que significa precioso, meu irmão, minha irmã? Altamente valorizado e conceituado. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito, meu irmão, minha irmã, não são apenas altamente valorizados e conceituados, mas também são tantos que você jamais conseguiria contá-los. Davi era um homem que conhecia o deserto. E eu imagino que quando ele começou a meditar sobre a bondade de Deus, ele olhou para aquele deserto ao seu redor, onde não havia nada além de areia. Teve a impressionante revelação sobre os pensamentos bons que Deus tinha a respeito dele, comparando-os com a quantidade de areia que ele via naquele momento. Como a religião distorce a natureza de Deus, meu irmão, minha irmã. Ao nos aproximarmos dele, é importante retirarmos todos os filtros religiosos que temos em nossa mente. Algumas pessoas acham que existem dois deuses, meu irmão, minha irmã. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas Deus não se apresenta de uma forma no Antigo Testamento e de outra no Novo. O problema é que o diabo, através da religião, distorceu a natureza de Deus em nossa mente e coração. E assim nós enxergamos dois deuses diferentes. Ou um Deus que mudou no Novo Testamento. Contudo, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, lemos que Deus nunca muda. Diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Se simplesmente, meu irmão, minha irmã, aprendermos a ler a Bíblia sem o nosso filtro religioso, nós descobriremos o Deus mais bondoso e maravilhoso que existe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A sua forma de enxergar a Deus, sua natureza e seu caráter vai determinar como você vai se relacionar com Ele. E também como você acha que Ele se relaciona com você. Como o nosso coração filtra tudo o que ouvimos, nós devemos garantir que ele não esteja obstruído com crenças religiosas que ouvimos por anos e anos. Devemos garantir que o nosso coração não esteja obstruído com crenças religiosas que vão gerar medo, justiça própria, condenação, julgamento e coisas do tipo que nós mais vemos os cristãos sentindo hoje. E ainda por cima, nos transformarão em pessoas que estão convencidas de que são pecadoras terríveis. É isso que a religião fala. Ou em fariseus modernos. São duas perspectivas, meu irmão, minha irmã, pavorosas. No livro de Êxodo há uma narrativa maravilhosa, na qual Moisés expressa seu profundo desejo de ver a glória de Deus. Olha só o que diz em Êxodo 33, versículos 17 a 19. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Lindo isso, né, gente? Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas Deus lhe respondeu de uma forma interessante aqui. Deus lhe disse que faria a sua bondade passar diante de Moisés e lhe proclamaria o nome do Senhor. Gente, lindo isso. Deus nunca disse a Moisés que ele não poderia ver a glória divina. Ao contrário, ele disse que revelaria sua glória através da revelação do seu nome. Na cultura hebraica, meu irmão, minha irmã, o nome sempre determinava a identidade.
Ele falava da natureza e do caráter de uma pessoa. As pessoas têm várias ideias a respeito da glória de Deus. Normalmente é preciso que haja alguma manifestação estranha, abstrata ou sobrenatural, para que elas acreditem que viram a glória de Deus. Mas nessa passagem, nós lemos que a glória de Deus é a sua natureza e caráter que são revelados em sua bondade. Essa passagem ilustra perfeitamente como as pessoas normalmente leem o Velho Testamento através das lentes da Velha Aliança, distorcendo a natureza e o caráter de Deus. Vejamos a glória de Deus revelada aqui. Nessa passagem aqui de Êxodo, quando Deus passou diante de Moisés, nós vemos o seu caráter revelado. Agora olha só, esse caráter foi revelado em 7 atributos que expressam a glória divina. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, para você entender a bondade de Deus e para você começar a entender melhor a nova aliança. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 34, versículos de 5 a 8. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Gente, é impressionante como as pessoas que leem a Bíblia com a mentalidade da velha aliança não enxergam a bondade de Deus em todo o Antigo Testamento. À medida que você estudar a história da igreja antiga e moderna, você vai descobrir que ninguém jamais foi usado por Deus de forma significativa, sem ter visto a verdadeira, maravilhosa natureza de Deus no Velho Testamento. Desde antes da fundação do mundo, o desejo de Deus sempre foi viver um relacionamento de intimidade, amor e cuidado com o homem. Ele sempre desejou que nos relacionássemos com ele baseados no seu verdadeiro caráter, e não no caráter distorcido com o qual a religião ensina para nós. Se conseguíssemos abrir nossos olhos para ver a glória de Deus, não faremos outra coisa, meu irmão, minha irmã, a não ser nos rendermos a Ele e adorá-lo. À medida que formos descobrindo esses 7 atributos ocultos que estão nesta passagem de Êxodo, eu quero que você se lembre de que é assim que Deus se descreve para nós. A religião tem mentido para nós, tentando convencer de que Deus é um Deus bravo, que castiga. E quais, meu irmão, minha irmã, são os 7 atributos que demonstram a glória de Deus? Vamos lá. No versículo 5 a 7 de Êxodo 34, Deus começa a revelar a Moisés seu maravilhoso caráter e natureza. À medida que formos analisando esses atributos, meu irmão, minha irmã, eu lhe direi quais são os seus significados originais, em hebraico, para que você verdadeiramente consiga entender a glória de Deus. O primeiro atributo que Deus menciona é que ele é misericordioso. Sabe o que significa misericordioso? É ter compaixão ou misericórdia. Bem aqui no meio do Velho Testamento, com o povo que vivia debaixo da velha aliança, Deus mostrou como ele realmente era. Nós devemos nos lembrar de que Jesus era a perfeita imagem do Deus invisível. Conforme diz em Colossenses 1,15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ao lermos os evangelhos, nós vemos um Jesus compassivo,
que cuidava com ternura dos fracos, dos doentes, dos pecadores, dos rejeitados, mulheres, crianças. Jesus era tão compassivo que em seus momentos de maior necessidade, ele não se importou consigo mesmo, mas com os outros. O segundo atributo que revela a glória de Deus é que ele é piedoso ou gracioso. Essa é uma palavra hebraica muito forte, meu irmão, minha irmã, e muito difícil de ser traduzido para a nossa língua. O significado mais próximo que podemos dar a isso é bondoso, amigável e demonstrar favor. Eu quero que você pare e pense agora sobre qualquer ideia que você tenha tido a respeito de Deus ao ler a Bíblia, através das lentes da religião. Deus nunca foi de outro jeito a não ser assim, como ele mesmo disse que é. Deus sempre será bondoso e amigável, maravilhoso com você, e sempre fará de tudo para demonstrar o favor dele sobre a sua vida. O terceiro atributo que mostra a glória de Deus nessa passagem é que ele é longânimo ou tardio em irar-se. Isso significa, meu irmão, minha irmã, paciente, que não se irrita facilmente. Você consegue perceber como o diabo distorceu o caráter de Deus? Muitas igrejas pregam um Deus tão irado, que está sempre tentando achar uma maneira de descarregar sua raiva nas pessoas. O próprio Deus afirmou que isso não é verdade, meu irmão, minha irmã. Ou você acredita no que diz na igreja, ou você acredita em Deus. O que eu mais ouço por aí são pessoas dizendo que Deus permitiu o seu sofrimento com a intenção de aproximar elas dele. Isso é a imagem de um Deus ruim, gente. Em seguida nós vamos falar sobre o quarto atributo. Deus se descreve como grande em beneficência. Esse significado quer dizer ter muita bondade e ternura. Gente, outra vez ao ler os evangelhos, você vai ver a característica demonstrada de forma muito clara na vida de Jesus. Ele era tão gentil e terno que as pessoas rejeitadas pela sociedade eram magicamente, entre aspas, atraídas por ele. As mães se espremiam para atravessar a multidão com seus filhinhos no colo para que Jesus os tocasse e os abençoasse. As prostitutas choravam aos seus pés, impressionadas com tanta bondade e ternura. Os pecadores, como os cobradores de impostos, que eram odiados pela sociedade, entregavam voluntariamente sua vida a ele e o seguiam. O nosso Deus é um Deus de bondade e ternura. Essa é a sua gloriosa natureza. Se você não acreditar, meu irmão, minha irmã, de todo o coração na ternura de Deus, não vai conseguir se relacionar com Ele. Não vai conseguir ter uma comunhão com Ele da maneira que Ele deseja, meu irmão, minha irmã. O quinto dos 7 atributos de Deus, que Ele declarou a Moisés, é que Ele é o Deus da verdade. No original, essa palavra significa ser fiel ou confiável. Deus é absolutamente fiel e sempre faz o que promete, se nós ousarmos crer nele. Muitas pessoas tentam acreditar na palavra de Deus ou nas promessas de Deus, sem ter visto a sua glória, ou seja, o seu caráter. Se o seu coração não estiver convencido de que Deus, por natureza, é bom, gentil e confiável, você não terá fé para crer nas promessas dele. A fé não é algo que exige técnica, meu irmão, minha irmã. Na verdade, a fé é nos conectarmos à glória de Deus. O sexto e penúltimo atributo é que Deus guarda a beneficência em milhares. Gente, a palavra original hebraica traduzida aqui como beneficência é a mesma usada no quarto atributo que nós já falamos. A pergunta é o seguinte: por que Deus se daria o mesmo atributo 2 vezes?
A resposta é muito clara. Ambos vêm acompanhados de uma outra palavra. Na primeira vez, Deus diz que ele é grande em beneficência. A palavra grande é um adjetivo. E neste contexto significa muito abundante. Da segunda vez, Deus acrescenta um verbo e um número. Ele diz que guarda a beneficência de milhares. O significado original é que Deus guarda cuidadosamente a sua bondade para conosco por toda a eternidade. O significado da palavra milhares na numerologia bíblica significa um tempo infinito. Simplificando, o que Deus está dizendo aqui é: minha glória é cuidar de vocês. É cuidar de você e garantir que sempre serei bondoso com você. Glória a Deus, aleluia. O sétimo e último atributo que Deus revelou a Moisés é que ele é perdoador. Deus disse que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O significado, meu irmão, minha irmã, de perdoar é absolver, remover ou desconsiderar. Aqui Deus descreve sua impressionante glória, nos dizendo quais são as coisas que ele escolhe perdoar, remover de nós e desconsiderar da nossa vida. E essas três coisas que Deus escolhe perdoar são progressivas: iniquidade, que significa perversidade; culpa ou depravação; transgressão significa rebeldia, que fala de atitude. A palavra pecado deriva do termo que significa errar o alvo, mas sempre envolve uma ação proposital. Deus afirma que sua glória é perdoar nossa maldade, nossa rebeldia e até o que fazemos propositalmente contra Ele. Já ouvi dizer que Deus não perdoa pecado cometido propositalmente, mas nunca soube que existia outro tipo de pecado, meu irmão, minha irmã. Nós escolhemos pecar e Deus escolhe perdoar. É simples assim. Essa é sua natureza gloriosa. Gente, é tão lindo ver que bem aqui, no meio do Velho Testamento, com um povo rebelde, Deus mostra o quanto ele realmente é bom. Paulo cita o profeta Isaías quando diz em Romanos 10, 21. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Outra vez vemos a maravilhosa natureza de Deus, que não pode jamais parar de nos amar. Vamos falar sobre o final da passagem agora, que é muito importante. Presta atenção. Depois de descrever o caráter glorioso do versículo 7 dele, Deus ele continua com a seguinte declaração: que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Por muitas vezes, muitos cristãos declaram isso fora de contexto para justificar a bagunça que a sua vida se encontra. Eles dizem que seu pai, avô, bisavô deve ter cometido algum pecado. E agora Deus está visitando a iniquidade deles e julgando-os pelo pecado dos seus ancestrais. Gente, que terrível teologia da velha aliança! Em Cristo, todas as maldições hereditárias já passaram e tudo se fez novo. Gente, isso acontece, isso é muito comum nas igrejas. Vamos analisar essa aparente contradição, que na verdade não tem nada de contraditório. Deus nos mostrou claramente, descrevendo-se em 7 atributos incríveis, que ele é compassível, amigável, paciente, terno, confiável, que não se ira facilmente e perdoa incondicionalmente. Isso está claro. Veja o que diz o 7º atributo, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Logo após dizer isso, ele acrescenta que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos
até a terceira e quarta geração. Meu irmão, minha irmã, como Deus pode primeiro dizer que é tão bom e perdoador e imediatamente acrescentar que é o culpado não tem por inocente? Se nós, de livre e espontânea vontade, escolhermos rejeitar esse Deus maravilhoso, a sua bondade e o seu perdão, então nada mais resta, meu irmão, minha irmã, a não ser a lei pela qual nós devemos ser julgados. Deus jamais quer que alguém prove da sua ira, que sua natureza santa exige que seja derramada sobre o pecado. Só que o Deus sempre quer é que nós experimentemos da sua misericórdia, da sua bondade, do seu perdão. Só o que Deus sempre quer é que experimentemos da sua misericórdia, da sua bondade, do seu perdão. Se contudo, meu irmão, minha irmã, escolhermos rejeitar sua bondade, então, com o coração partido, ele tem que observar enquanto sofremos as consequências da nossa terrível escolha, que é o julgamento. Mas espere um pouquinho, meu irmão, minha irmã. A outra linda parte dessa história. Deus diz que ele jamais tem o culpado por inocente. E como nós já concordamos que ele é bom, compassivo e perdoa tudo, ele quer que diante dele as pessoas já não são mais culpadas, a menos que rejeitem o seu incrível amor e perdão. Ninguém mais precisa ser culpado aos olhos do nosso amoroso Deus. Todos podem ser perdoados. Você consegue enxergar, meu irmão, minha irmã, como a religião e a leitura da Bíblia, com as lentes da velha aliança, tem distorcido a imagem de nosso amado Deus e feito dele um Deus irado, punitivo, que ele absolutamente não é? Existem duas maneiras de rejeitar a bondade e o perdão de Deus: declarando abertamente que não queremos receber, o que cristão algum jamais faria, ou através da justiça própria, uma maneira muito mais sutil, meu irmão, minha irmã, que é uma tentativa de obter a bondade ou o perdão de Deus por mérito próprio. Uma vez, meu irmão, minha irmã, que a glória de Deus só pode ser recebida como um dom gratuito se tentarmos merecê-la, nós estamos rejeitando-a. Até o próximo vídeo.